Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje está à frente do maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, sou Samir Caran, estou hoje aqui com vocês junto com a Ana Marim, minha grande amiga diretora de marketing, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Valeu, Samir. E hoje a gente recebe o Júlio Trajano, ele é CEO da Kabum. Júlio, seja muito bem-vindo ao Performa que Pode na CBN. Eu que agradeço o convite, super prazer estar aqui em Campinas, né? Somos vizinhos aí, o Kabum fica em Limeira. Está em Limeira hoje. Em Limeira, então bacana demais poder. Eu tenho uma memória afetiva muito grande aqui em Campinas. Minha avó morou, a mãe do meu pai morou muitos anos aqui. Eu, quando menino bem jovem mesmo, eu vinha bastante. Ela, infelizmente, já não está mais entre nós aí, mas é uma memória boa que eu tenho de Campinas. Eu morava num prédio em frente a uma praça, tinha um coreto. Ô, louco, legal! Eu também morava na prédio em frente à praça com um coreto aí. Eu não sei dizer o nome, mas tem uma lembrança afetiva boa. Obrigado pelo convite. Foi um Imagina, prazer enorme estar aqui com vocês. A gente que agradece, obrigado mesmo aí. É uma honra, na verdade, a gente é fã de carteirinha aqui do Kabum, da história do Magalu também, né, do Luiza Labs. A gente, como tecnologia, não tem como não ser apaixonar pela história. Para mim é o maior case de transformação ágil do Brasil, né, de transformação digital, sem dúvida, quiçá do mundo, né, um dos grandes cases. Para mim é um exemplo. E a gente hoje gosta muito de contar essas histórias porque inspira, né, muitas empresas do setor, empresas tradicionais. Tem empresas que já nasceram digitais, no caso o Kabum já nasceu digital. E o Magazine Luiza nasceu tradicional, né? Uma empresa do setor. E é bacana você ter vivido os dois mundos. Eu quero conversar um pouco sobre isso com você hoje, né? Sobre esse paralelo. E aí eu vou começar com essa pergunta. Quais os desafios quando você assumiu o Kabum? Como é que estava a empresa quando 2023, né? 23, que você assumiu, até recente. E como é que foi para você que trabalhou durante muito tempo num varejo tradicional e passou por esses desafios e assumiu uma empresa já nativa digital? Como é que você consegue fazer esse paralelo dos desafios entre essas empresas que você já passou? Legal, Samir. Assim, antes de eu chegar no Kabum, eu comecei a trabalhar na varejo há muitos anos. Eu tenho 32 anos de varejo. Sou novo, hein? Vendedor nato. Nasceu vendedor nato. Ali. Eu comecei bem jovem mesmo. E comecei, eu me considero jovem, então aqui 32 anos parece muito, né? Exato. E é muito. Época, podia começar com 12 anos. Podia começar com 10, com 9. E aí, então eu comecei a ter contato com esse online, com o e-commerce em meados de 99 para 2000. Bem no início. Você deve lembrar bem disso, né? Não tinha conexão, não é que a conexão que você tem hoje aqui, que é super veloz, é a conexão de escada, né? Então, eu acho que eu lembro em casa, eu tinha que acessar depois do horário para poder pagar um pulso só. Isso. Então, tem toda essa história. Era tudo muito difícil, né? Então, comecei a viver esse momento. Mas, para encurtar um pouco essa história, em 2016, a gente teve uma troca de comando dentro da Magazine Luiza. Marcelo Silva, que era o antigo o CEO, o Frederico assumiu. E ele me convidou, então, para estar à frente aí da operação do e-commerce, que era bem pequeno naquele momento. Ele representava cerca de 16% a 20% do nosso negócio. Nem 20%, não chegava a 20%. Tá bom. Né? E aí a gente fez um trabalho muito interessante, nós vamos conversar bastante aqui, para que hoje em dia mais de 80% da nossa operação hoje está já do grupo como todo dentro de operação online, né? E aí, depois disso, o Magalu adquiriu a Netshoes, né, em 2019, eu assumo a Netshoes em 2021, fiquei até 23 lá e 23 assumo o Kabum. Foi uma experiência super legal, né? Respondendo sua pergunta, é uma cultura totalmente diferente. Um consumidor que eu não estava acostumado, não conhecia muito. O foco são os gamers, né? Foco total em gamers e muito game e muita tecnologia. Perfeito. Né? Então, eu vinha, pelo menos do último mercado que eu estava, que era um mercado diferente. Eu conectava com corredores, com gente que gosta de crossfit, gente que gosta de fazer exercício, jogar futebol. É outro lifestyle, né? É um outro lifestyle, né? Então, mas isso foi muito interessante, porque eu tive que estudar muito porque eu acho que todas as nossas alternativas de sucesso do varejo estão baseadas no cliente. Eu sou doente no cliente, então eu precisava entender o cliente para saber o que fazer. E foi isso que eu fiz. Eu estudei, porque eu costumo brincar, e é verdade,
que eu, quando era jovem, não joguei muito videogame, né? Porque eu não tinha nem tempo. Comecei a trabalhar cedo e tal. E aí fui descobrindo, comecei a estudar. Meu filho é um aficionado por game, então me ensinava muito. Então eu comecei a estudar, abri uma conta no Twitter. A gente tem um time de League of Legends, uma casa em São Paulo, uma game house. Que legal. Nós temos cerca de 10 atletas lá. Nós somos tetracampeões brasileiros de League of Legends. Que massa. Que é o jogo hoje, um dos jogos mais reconhecidos do planeta, né? Nesse nosso segmento. E aí comecei a estudar. Eu lembro que eu cheguei um dia lá, aqui na Riot em São Paulo, falei, tinha um jogador nosso lá, falei, eu quero que você me ensina todo o jogo aqui. Comecei a jogar, porque a gente tem que saber, né, para tomar decisão. Conhecer o produto. Tá próximo da comunidade. É aquele que conhece o produto, conhece o produto e conhece a comunidade, e a né? comunidade Quem vai comprar. Quem tá vendendo, exatamente. O que eles querem. Então esse foi o meu, para te falar do grande desafio do começo. Foi esse aí. Deu um frio na barriga, mas depois eu me adaptei e hoje eu gosto demais. Que legal. Ô, Júlio, você começou de vendedor e hoje você tá CEO, tá à frente dessa grande corporação, né? E você se destacou muito jovem como vendedor. Você comentou assim, eu sou doente pelo cliente. Como é que foi essa sua jornada? O que te diferenciava para ser um excelente vendedor desde jovem? Eu acho que eu tenho uma questão que eu carrego comigo, que é a história do inconformismo. Eu sou sempre muito inconformado com as situações assim. Meta, por exemplo. Meta, para mim, se eu não bater a meta, eu não tô conformado. Eu tô super inconformado de não buscar, né? Legal. E traçar estratégia. Até hoje eu acho que eu faço muito disso. Se não tá funcionando de um lado, vamos tentar de outra forma, vamos buscar alternativa, nunca desistir, sabe? Então, para ser bem pragmático na resposta, eu acho que é realmente esse inconformismo que eu tenho de fazer algo acontecer, né? E desde muito novo, sabe? Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, meu pai formado em faculdade federal, sempre muito estudioso, gostava muito de ler. E ele falava para mim, se você não for bem nos estudos, eu vou te tirar do trabalho. Né? Então, era o inverso. Então, eu acho que isso para mim sempre foi muito, muito forte, né? E eu precisava, inclusive, entregar resultado. E até hoje, eu digo que eu não preciso ter chefe para me cobrar, porque cobrar igual eu me cobro seria muito difícil, né? Legal. Eu queria, ainda voltando nessa sua trajetória, né, de carreira, você viveu esse momento de transformação bastante do Magalu. Já ouvi muito, né, o Fred, o Fatala, contando, né, sobre o caso. E conta um pouquinho pra gente, na sua visão, qual foi o maior desafio de uma empresa que nasceu tradicional se tornar uma empresa com esse número que você acabou de trazer de 85%, mais de 80% hoje, da venda ser digital. A maior transformação foi em pessoas, foi em processos ou foi de fato investir em tecnologia? Essa pergunta é muito legal, porque eu acho que não tem uma bala de prata, fala transformação, vamos colocar tecnologia e vira uma empresa de varejo. Da sexta para segunda. Não tem como, né? Não tem como. Mesmo porque o Magalu nasceu de uma empresa tradicional do varejo físico, né? De lojas físicas. Isso. Então, e o Magalu, eu não sei se você lembra, mas em 1992, não sei se você sabe dessa história, em 1992, o Magazine Luiza lançou a loja virtual. Loja virtual. 92. Caramba. O que era a loja virtual? Internet aqui, não tinha quase que nem internet. Não existia internet, não existia. E aí, como é que funcionava? Cidades menores, olha a visão, hein? 92. Cidades menores, instalava uma loja, não tinha produtos na loja, você tinha os vendedores. Então, na época, eu acho que eu vou falar um negócio que muita gente não conhece, que é o videocassete. Videocassete, eu acho que os jovens aí, abaixo de 25 Peça anos... de museu. Peça de museu. A Mari nunca viu na vida. Certeza que não. Peça de museu. Então, tinha um videocassete, você falava, quero comprar uma geladeira. O vendedor ia lá, colocava aí tinha um book, falava no minuto 3:20, ele ia lá no 3:20, a geladeira virava, abria a porta, enchia a geladeira, vira a geladeira do outro lado. É o videozinho 360 de hoje nos e-commerce. E aí a gente começou a ter muita base desses produtos, porque a gente captava tudo em Ribeirão Preto, nos estúdios lá que a gente tem até hoje, captava tudo e jogava nessa base. Então, isso foi... Visionário. Foi ideia da Luiza Helena. Ideia da Luiza Helena. Brilhante, Existem até hoje muitas dessas lojas. O sonho é trazer ela aqui um dia. Bom, vamos fazer um hashtag aí, bem Luiza Helena. Eu ajudo. Lá, Julião. E aí a gente... Então, essa base nos ajudou muito. E aí, quando a gente veio fazer essa transformação, que foi lá atrás, desde 2000... Legal. Então, óbvio, questão cultural, um trabalho, né, novas ideias e, obviamente, tecnologia. Sem dúvida, a tecnologia presente desde muito cedo. Mas antes do e-commerce, que eu quero detalhar aqui, antes do e-commerce também a tecnologia sempre foi muito presente. nas lojas físicas do Magalu, na operação cultura de muita tecnologia. Né? Legal. E as pessoas, como é que foi passar por isso? Elas, obviamente, teve gente que se adequou mais rápido, teve o que a gente chama ali dos
early adopters, né, que são quem adota mais cedo uma nova, não só uma nova tecnologia, mas uma nova mentalidade, né, uma transformação. Botamos ali o Luiza Labs nascendo, como a gente falou, numa salinha pequena, e hoje mais de 2.000 pessoas, talvez, trabalhando com tecnologia. Como é que dica você dá para uma empresa ou para um empreendedor, um CEO, que está querendo implementar essa transformação digital, ainda mais hoje, a gente vai falar disso, alavancado com o IA, que torna esse assunto ainda mais crítico e urgente para quem ainda não passou por esse processo de transformação. Qual é o maior desafio que você entende que a empresa vai precisar superar nessa jornada? A nossa empresa tem uma cultura muito voltada para as pessoas. Então, inclusive pessoas que têm muito tempo de casa, 30 anos, 40 anos, 50 anos de casa, né, trabalhando dentro da empresa. E a empresa nunca abriu mão de desenvolver as pessoas com o novo propósito, né? E tecnologia, nesse momento, eu lembro como se fosse hoje. Pra você ter ideia, a gente criou naquele período era um pipoca com guaraná. Toda segunda-feira só para falar de tecnologia. Qual a tecnologia vinha para frente. Então, quem quisesse participar. Não era obrigado, aberto, que não tinha transmissão online, era fisicamente. Por isso que pipoca realmente tinha pipoca com guaraná. E a pessoa começava a entender, fazer questionamentos, se posicionar. Eu tô fazendo muito paralelo do que nós estamos vivendo hoje com inteligência artificial. Isso, é aí que eu quero chegar. Sabe? É muito isso, né? Eu acho que é uma mudança gigantesca. A gente teve uma outra muito grande que foi a questão do celular, quando a chegada do smartphone, não o celular. E aí, então, a gente sempre fazia isso e ia adaptando as pessoas. Trouxemos gente de fora, claro, obviamente, você precisa trazer um know-how diferente, uma perspectiva diferente, né, com visão um pouco mais acentuada. Então, o Frederico chegou nessa época, em 2000 também participou de todo esse processo de desenvolvimento do online e contribuiu bastante. E aí, depois, muito foco na tecnologia, né, de desenvolvimento mesmo, desenvolvendo pessoas e também a própria tecnologia. Foi muito bacana esse processo aí. Se deixar que a gente conta essa história aí, você tem umas 3 horas. 2 horas aí pra gente contar. Oi, Júlio, e disso tudo que você viveu muitas transformações, né? Qual foi a transformação mais difícil? Nossa, que pergunta difícil essa daí, porque são tantas. Assim, mas eu acho que transformações... A gente gosta disso, sabe? O varejo é uma transformação diária. Eu costumo dizer que é loucura, né? A gente tem muito cliente de varejo, né? Deve ter. Não, varejo é uma loucura. E o nosso varejo eu brinco assim, até que a gente costumava jogar o FIFA, né? FIFA, que é eu contra você, o FIFA. Sim, jogo também. Hoje a gente joga Fortnite. Porque é tiro para tudo quanto é lado, né? A concorrência cresceu demais. Então, e nós estamos no país que é o Brasil, né? A parte de questão tributária e fiscal. Esse eu acho que é o maior gargalo que a gente tem ainda, né? Nós estamos passando por isso agora a partir do ano que vem. Até 2033 aí a questão fiscal e tributária. Então, isso também, eu costumo dizer que se eu precisasse fazer alguma coisa diferente do que eu fiz, eu estudaria mais a questão tributária e fiscal. E gravamos um episódio recente com o Dr. Homero, que é um especialista sobre a reforma tributária. Sobre a reforma? Aqui, Putz, que legal. Lançamos exclusivo sobre a reforma tributária. Legal. Depois quem está ouvindo pode procurar. A gente te passa depois o link. Eu acho super importante, inclusive para dica para quem está ouvindo aí, porque tem muito dinheiro em cima da mesa. Eu não estou falando para fazer nada fora do que está escrito, sim, né? Mas você precisa saber. Mas precisa entender cada detalhe de onde você vai faturar para colocar o seu centro de distribuição, as suas lojas e o estado, tudo isso. Varejo né? é isso, a transformação. Na verdade, eu gosto de falar que não é que a gente está vivendo uma nova disrupção. A gente está num estado permanente de disrupção. Sempre. Eu acho que é estar sempre em constante transformação. Acho que essa é a melhor dica para quem quer vencer no varejo. Nós temos surpresa com dólar, surpresa com tributos, surpresa com... Geopolítico. Tudo. Então, isso tudo influencia muito, né, na questão do Legal. nosso negócio. Pessoal, o papo tá muito bom, mas vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí que a gente volta já, logo depois do intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta no Performa que pode na CBN Campinas e hoje com Júlio Trajano, CEO da Kabum. Muito bom, Julião. Vamos falar de um assunto que acho que está todo mundo aqui falando. A gente arranhou um pouquinho no primeiro bloco, que é a inteligência artificial. Como é que está o uso realmente de IA com vocês? A gente tem ouvido aí notícias, né, principalmente do lado do Magalu, ali com o cérebro da Lu, mas a Kabum também, né, tá embarcando nisso. Como é que está hoje, né, esse assunto lá dentro da empresa como um todo? E quais o que você tem visto pela frente? De fato é algo que está revolucionando o varejo ou ainda é só experimentação? Nossa, essa aí é como eu tinha até comentado, né, anteriormente aqui sobre
essa nova evolução, né? Assim, a transformação. Não é uma evolução, mas é uma transformação gigantesca. E assim, não tem como, né? Dado que a gente já tem visto hoje, não tem como estar de fora, não desenvolver nada para o seu negócio, porque não vai morrer. Vai morrer. Então, na empresa, hoje, ele está dentro do nosso plano estratégico, já a partir de já. Legal. Nós temos 5 pontos. Um dos pontos estratégicos é a inteligência artificial. Uau. Né? Não é mas é ali. Não, é em tudo. Né? E não é a inteligência dependendo só de um departamento de inteligência artificial, não. Todo mundo vai ter que se desenvolver para poder atuar no RH, dia a dia com isso. O marketing, financeiro, nosso RH já está funcionando. Legal. Eles ótimo exemplo, nem tinha te contado, você tocou num ponto. O nosso RH, por exemplo, eles desenvolveram, não foi o detalhe, não foi a tecnologia. Eles desenvolveram uma ferramenta e você chega lá hoje e fala assim, eu quero saber quando vence minhas férias, eu consigo pegar meu lerite, plano de saúde, tudo. É impressionante. Incrível. Impressionante. Então, imagina o tempo otimizado com isso, né? Tempo e gente, né? Isso. Porque senão você pega o telefone, eu mando um e-mail para alguém responder uma dúvida de um plano de saúde ou de um olerite que precisa receber. Então, é realmente fantástico. E aí, dado tudo isso, nós começamos a desenvolver também, de novo, tem o back-office toda a parte de supply. Hoje a gente consegue tudo fazer. Hoje, a aferição dentro do Kabum hoje, quanto que eu vendi dessa mercadoria? Porque hoje, 60% que eu vendo, eu importo. Tá bom. China, Estados Unidos. Então, eu tenho um lead time bem grande, né? Da operação desde desenvolvimento do produto. O controle de estoque ali é super sensível. Muito. E é em dólar. Nossa. Tudo em dólar. Eu pago em dólar. Então, o que acontece? A inteligência, ela já consegue me dizer quantos produtos eu vou vender na semana 32, 33, 34. E a preditiva, já né? preditiva, né? Então, estudando o resultado do dia. Mas hoje foi um pouco pior, o ajuste. Então, sim, esse é um outro ponto da parte de supply. Agora, o mais legal que eu queria contar foi quando a gente desenvolveu o cérebro da Lu lá dentro do Magazine Conta que Luiza. esse projeto é... E eu indico todo mundo testar aí pelo WhatsApp, o cérebro da Lu, é muito legal. E hoje você abre o seu WhatsApp no Magalu verificado lá, Magalu verificado. E você consegue comprar o que você quiser. Não só comprar, mas como tirar dúvida. Tem uma história muito boa, que foi de ontem essa história, vou até contar. Que uma cliente nossa, né, de Minas Gerais, ela acessou o WhatsApp e ela perguntou, eu quero comprar um trem para colocar no cano. Um trem para colocar onde? Trem, exatamente isso, um trem para colocar no cano. E na verdade ela estava querendo comprar um vé da rosca. O vé da rosca, E a Lu conseguiu entregar para ela o vé da rosca, é impressionante. E foi um depoimento da cliente. Nós vamos até mostrar depois esse depoimento. Que legal. Então, assim, essa história, sabe, é algo... que Minas é tudo trem, tudo né? Trem, né? O vé da rosca é um trem, né? Então, é o trem para colocar no trem, aí ficaria mais difícil. Aí ficaria um pouco mais difícil. Mas é um pouco disso. A experiência é essa fantástica. Eu navego bastante, sou aficionado em inteligência artificial na minha vida pessoal também. Navego bastante, já comprei bastante. Então, a busca... eu falo para ela assim, não, eu não quero que entregue nesse endereço. Quero que entregue nesse outro endereço meu, de Limeira, por exemplo. Né? Porque eu morava em São Paulo, o meu endereço fica em São Paulo. Não quero em São Paulo, quero que entregue em Limeira. Ela já troca o seu carrinho. Fala, não, então é isso que eu quero mesmo. O Lu, tem cupom? Aí ela fala, tem um cupom aqui para você, já vou colocar um cupom no seu carrinho aqui, um desconto. E como é que tá a adoção? Não sei se é muito recente, crescendo projeto, assim, mas a adoção tá dentro da curva que vocês esperavam. Ganha escala muito rápido, é impressionante, ganha escala muito rápido. O público tem aceitado, porque tem aquela história, né? Transformação do e-commerce foi algo que levou muito tempo. Né? A gente falou na internet em 95, para começar a ter e-commerce por volta de 2000, e para realmente ser algo crescente levou anos. Eu tenho visto, a gente já falou disso em outros episódios, nossa hipótese, né, mas que está quase virando uma tese, é que a revolução, a transformação da IA vai ser maior do que a da internet. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tô no grupo de vocês que é mais rápido. O que a gente tem visto é realmente a taxa de adoção está muito mais rápido. A gente já viu dados, né? O tempo que o Google levou para atingir, né? Não lembro agora 100 milhões. 100 milhões de usuários, o ChatGPT já... Longe. Far away. Atinge muito antes, né? Muito antes e um público bem maior. Isso. Você pega assim, eu tenho filhos jovens aí, minha filha de 12 anos e o meu filho de 15. Legal. Que já são adeptos ao ChatGPT. Interessante. Ou que seja outra ferramenta, mas o ChatGPT, que hoje é 95% do mercado brasileiro, hoje é o ChatGPT. E meus filhos hoje vão estudar, eles usam o ChatGPT. Aí hoje minha cachorrinha em casa estava com problema, minha esposa comentou, meu filho já me meteu no ChatGPT o exame de sangue da cachorra para saber qual era o problema, sabe? Então, e você tem isso, eu tô falando de 12, a de 12, o de 15, e todo o meu time, né? Assim, hoje, até ontem,
mês passado, o meu time lá de tecnologia, de planejamento, não é nem de tecnologia, de planejamento, eles desenvolveram uma ferramenta, eu estava te contando, uma ferramenta de inteligência artificial super simples. Simples, não estou falando, não é nada engenharia de foguete aqui, é coisa simples mesmo. Que hoje eu tenho acesso para poder fazer uma reunião com um time, um fornecedor ou minha equipe mesmo, que eu consigo pegar detalhes, né? Eu estava te contando uma que eu fiz hoje. Eu falei, eu quero uma análise dessa data, quantos clientes compraram, quantos clientes foram novos. Depois ele me trouxe, eu falei, quero saber quantos clientes retornaram. E então é assim, é impressionante. Você conversa, né? Com os dados. Quais hoje, os produtos mais vendidos, eu consegui ser enxergar os produtos mais visitados, Legal. com menor conversão. Então, assim, é algo surpreendente, Surreal. né, para tomada Surreal. de decisão. O varejo tem que ser muito rápido. Tem. Então, essa inteligência artificial, se ela não tiver composta para isso, e de novo, repetindo o que eu acho bem importante, com a centralidade do cliente, focado no cliente, esse desenvolvimento, eu acho difícil. Então, assim, a nossa tomada de decisão ela tem que ser muito rápida. Eu não posso esperar 2 dias. Se eu esperar 2 dias, eu perco 2 dias de venda. Né? Ou eu posso ganhar 2 dias de venda, né? Maiores do que era a minha meta. Então, a tomada de decisão, e ele nos ajuda muito nesse contexto aí, nesse caso. Né? Legal. Ô, Júlio, você falou, né, sobre o cliente, você está comentando da experiência do cliente. Existe um caminho para que os clientes, no futuro, sejam os agentes. Porque os clientes vão ter os seus agentes. Claro. Como que vocês estão se preparando para isso? É exatamente... putz, isso a gente discutiu muito no nosso último planejamento. É exatamente esse o nosso desafio. E esse eu acho que vai ser gradativo, né? Então, né, todos os agentes fazendo isso por nós clientes, né? Vamos dizer assim. E operando por nós. E a gente vê, nós tivemos uma reunião com o próprio Google esses dias, que eles queriam definir um protocolo, né? Não sei se vocês estavam sabendo lá do UCP. RCP, né? Não, UCP mesmo, né? UCP. Mas mesmo nos Estados Unidos ainda é tudo muito novo, né? Então, você vai lá e no próprio Google, tenta pelo Google, quero comprar uma fantasia de Halloween para o meu cachorro. Né? Então, aí ele te traz a opção e fala, não, mas essa está muito cara, né? Direto na ferramenta. E ele conectada com todas as plataformas do varejo. Nós acreditamos muito nesse negócio. Que isso vai... O MCP, lembrei. O MCP, que é o protocolo de comunicação padronizado de IaaS como um todo. Não sei se o Google tem Google, depois você até vê se eu falei certo, eu não sei. Tá bom. A gente viu, inclusive, que a Localiza, acho que foi recentemente uma que agora, pelo que eu vi a notícia, dentro do chat GPT você... no chat GPT. No chat GPT, não no Google. Você consegue hoje alugar um carro direto pela IA generativa. Mais ou menos o cérebro da Lua, né? Comprando então acho que está todo mundo indo para esse mercado, né? De conseguir conversar com a IA. E concordo contigo, cara. Não é um caminho sem volta, né? A gente, tanto o uso pessoal, a gente falou no último episódio aqui também sobre essa questão de que todo mundo, pessoal, você que está ouvindo aqui, pode ser um arquiteto de IA. Qualquer um. Não precisa ser só uma pessoa de tecnologia. Qualquer Acho que essa é a principal transformação de mentalidade, né? Porque tem gente do back-office que acha, mas isso não é para mim. Isso é o pessoal lá da tecnologia. Todo mundo. Isso é difícil, né? Todo mundo. Porque você tem que saber falar português. Só escrever, nem falar. Se você souber escrever e pedir para ela o que você quer, você cria hoje produtos, né? Aplicativos, como você falou, agentes. Então, eu acredito muito nessa democratização. Né? Eu gosto de falar que assim, a gente durante muito tempo tentou ensinar, ou veio ensinando para as pessoas a linguagem da máquina, né? Você programar, falar com tecnologia, até comprar num e-commerce, não é algo natural. Não é. Certo? Para alguém que não é nativo digital, clicar, etc, e ver formulário, preencher. Agora, com IA generativa, pela primeira vez na história, a gente conseguiu ensinar para a máquina a linguagem dos homens. Exatamente. Então não precisa mais treinar as pessoas em tecnologia. E se ela não souber, ela aprende. Fala do seu jeito. É só você falar do seu jeito. Cara, eu acho isso tão incrível. Depois de trem, você tem alguma dúvida? Exato. Pra mim, é o melhor case que você poderia trazer. Você sabe que em 2023 eu tive numa feira muito grande lá em Taiwan. Uma feira de tecnologia, a maior do mundo. É fantástica essa feira, é fantástica. Foi a primeira vez que eu tive acesso à inteligência artificial funcionando ali. Né? E eu fiquei tão impressionado que eu achava que tinha rolo ali, sabe? Sim, alguém por trás ali. Porque ele falou pra mim, você conversa com ela em inglês, porque ela ainda não aprendeu o português. E eu escrevi, foi bem. E depois escrevi em português. Ela respondeu tudo em português. Ele falou assim, nem o cara sabia. Alguém já ensinou português pra ela. Foi impressionante. Nem o cara sabia. O cara da MSI, o diretor alto da MSI lá. Então foi impressionante. E aí eu cheguei num hotel e você falou assim, eu posso fazer o check-out, o late check-out aqui? Ele falava, olha, tenho disponibilidade, consigo pra você até 15. Não é uma pessoa, tá falando com a inteligência artificial. Então assim, me surpreendeu muito e agora isso, como eu te falei, eu acho que é um terreno que tá se fechando. Quem não correr pra frente vai ficar e vai morrer. Eu queria te perguntar, nessa sua visão ainda no tema de IA, mas agora olhando do lado do varejo, né, da Kabum como um varejo de tecnologia.
Que impactos que vocês estão vendo que essa nova tendência, o uso de IA pode mudar até no comportamento do consumidor? Vocês já estão antevendo, sei lá, as pessoas vão... o ciclo de troca de notebook, por exemplo, vai aumentar, vai diminuir, né? A tecnologia está popularizando. Isso já tem algum impacto de forma concreta para vocês em vendas? Super. Já tá sentindo isso? Tem um lado positivo e tem um lado de preocupação, né? Porque isso no nosso negócio afetou demais o nosso negócio, né? Então, deve estar percebendo aí o preço de memória, por exemplo. Memória, né? Porque faltou no mundo inteiro. O mercado, mundo consumindo e consumindo forte. Então, se você, por exemplo, na sua empresa quiser montar lá o seu ambiente, você vai montar, você vai precisar de uma placa de vídeo, você vai precisar de memória, você vai precisar de processador, que é o que a gente faz, né? Acho que o Kabum teve um super boom em 2018 com criptomoeda, por exemplo. Que você, para buscar criptomoeda, né, para minerar, você precisa explodiu. Placa de vídeo, principalmente, né? Então a gente enxerga muito positivamente aí o que vai acontecer, né, nessa conexão. Então a gente está fazendo um trabalho muito forte para atender os PJs. A gente tem atendido muitas empresas que querem formatar o seu ambiente de cloud, com memória, com placa de vídeo, mas por outro lado tem esses rumores aí que vai faltar produto e a gente tem que correr atrás, né? Então acho que esse é um impacto direto na nossa questão da inteligência artificial para o varejo, para os negócios, né? Júlio, você falou bastante de inteligência artificial e dos movimentos. Conta um pouco pra gente como que vocês fomentam isso entre os colaboradores e como que vocês estão fazendo a governança disso. Ótimo, muito legal. A gente tem trabalhado muito nisso, né? Lembra aquela história que eu contei que a gente fazia no passado para café com guaraná? Não é café com guaraná, não, é pipoca com guaraná. A gente está um pouco nesse conceito de trazer isso para dentro e de forma gradual, mas levando em consideração que nós temos todo tipo de pessoas ali, as que sabem muito e as que estão começando agora e têm interesse, sabe? Então acho que nesse processo, e a gente mostra as ferramentas. Olha que legal a ferramenta do RH. Olha que legal essa ferramenta, que agora a gente tem essa ferramenta. E as pessoas se encantam. Olha como é simples de executar isso. Mas vocês têm um ritual que vocês mostram isso? Ou é uma comunicação interna? Nós temos uma reunião toda terça-feira. A gente tem uma reunião que a gente chama de resenha ninja, porque o nosso garoto propaganda ali é um ninja, né? A gente tem uma resenha ninja toda terça-feira, que é transmitido para todos os colaboradores do Kabum. Nós temos hoje cerca de 1.100 colaboradores. Então, e a gente está falando, tem um momento ali que a gente fala muito de tecnologia e, obviamente, de inteligência artificial, né? Muito bom, muito bom. Júlio, vamos falar de rituais, então, e cultura, porque é isso que sustenta uma empresa tão forte como a que vocês estão construindo, né? De sucesso, né? Fala mais sobre isso. Você comentou de um ritual da Magalu também. Como é que é? Isso é muito bacana, né? Então, a gente tem hoje em todas as empresas do grupo, inclusive operação nas lojas, nas 1.300 lojas, nos nossos centros de distribuição, toda segunda-feira pela manhã, nós fazemos um alinhamento, nós cantamos o hino nacional, o hino da empresa e um alinhamento geral, seja vendas, seja o que aconteceu, por exemplo, olha o merchan do Luciano Huck ontem, que passou no Domingão do Huck, olha o que aconteceu, qual vai ser as campanhas dessa semana, os aniversariantes da semana, a gente canta parabéns, dá presente. Que legal! Um mimozinho. Então, foi meu aniversário. Foi ontem. Parabéns, Samir, pô. Você merece um brinde. Devia ter trazido um brinde. Fica pra próxima. Vamos visitar vocês lá em Limeira. Isso, boa. Então, essa cultura, e a gente diz que isso é muito forte, né? As pessoas gostam muito, as pessoas contribuem cada semana uma área que faz a gente chama de rito de comunhão. Parece rito, mas não tem nada com religião e tal. É o rito de comunhão para alinhamento, vamos chamar de alinhamento, sabe? Então, e a gente adequa para cada um. Então, o time de tecnologia faz o deles, o Kabum faz o deles. O nosso, a gente está mudando para segunda por conta do espaço, mas a gente faz na terça-feira. Eu contei para vocês um pouco do Resenha Ninja. E a gente consegue alinhar todos os pontos da semana ali, sabe? Então, isso é muito legal, é muito forte. E faz muitos anos que a gente faz isso já. Que legal. Eu queria puxar uma pergunta, conectando essa história, essa sua história, né, no varejo, como comercial, agora Kabum, tecnologia. E o número que você trouxe de mais de 80% hoje das vendas do grupo, né, é pelo digital. Hoje você se considera uma empresa mais varejo ou mais tecnologia? Eu acho que nós somos hoje uma empresa de tecnologia focada no varejo, voltada para o varejo. Então, acho que é esse o nosso cenário. Inclusive em loja física, porque a gente parece que
tecnologia só para o e-commerce. Não é. Nossa loja física hoje, você acessar qualquer loja do Magalu hoje, você vai receber, os vendedores vão te receber com um mobile, um telefone celular na mão. Perfeito. Um telefone celular. E dali você faz o cadastro. Samir, seu CPF. Samir, e como é que tá aquela televisão que você comprou? Pô, você quer comprar, quer ver um outro modelo, quer ver um celular? Então, hoje tudo por ali, sabe? Mobile vendas. Eu convido todo mundo, quem não conheceu, nós abrimos uma loja nova, Samir. Lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Ali onde era, no Conjunto Nacional, onde era a antiga Livraria Cultura, não sei se vocês lembram. Chama Galeria Magalu. Que legal. Esse projeto é um dos mais bonitos do mundo, né? Tá super bem falado. Assim. Vou passar lá. Vou estar na Paulista semana que vem. Dá uma passadinha lá que você vai. Nós abrimos então a loja do Magalu lá dentro. Tem uma loja do Kabum. Legal. Da Época Cosméticos, que é maravilhosa. Da Netshoes. Bom, Magalu já falei. Então todas elas integradas, com muita ação, sabe? Já vi um vídeo da loja. Já viu? É maravilhosa no local, né? Banners, assim, é lindo. E ali tem um fluxo gigantesco. E a gente levou muita tecnologia para essa loja também, sabe? Legal. Então isso, para nós, por isso que eu falo, somos uma empresa de tecnologia, mas voltada para o varejo. Eu gostei, adorei a resposta, porque assim, a gente tem aquela frase que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa. Isso. Né? A gente recebemos aqui o... Essa é boa também. CFO do Nubank, que, cara, é uma empresa de tecnologia ou é um banco? Né? É muito difícil hoje você pensar em inovação e pensar em ter sucesso, né? Vamos dizer assim, no mercado, sem você ter tecnologia embarcada. Né? Hoje em dia, eu acho que é quase impossível, né, você pensar em competitividade, porque o mercado, vamos ser sinceros aqui, é um mercado muito agressivo. Demais. Né? Você falou, o varejo é um mercado muito competitivo. Demais. Como é que você vai querer ser competitivo e liderar qualquer mercado que seja hoje, né, em 2026, se você não tiver tecnologia como um alicerce? Isso. Pode ter um ou outro business, mas, cara, a gente já recebeu aqui na bancada superintendente de hospital, CFO, CEOs de empresas, banco, varejo, indústria, e não tem setor onde realmente... Então, eu gosto, sabe, dessa visão de que toda empresa no futuro, pega o case da Amazon, né, que acho que foi inspiração, talvez, para muitas empresas aqui, é isso, hoje uma empresa, eles estão posicionados no LinkedIn como uma empresa de tech. Claro. Né? Nasceu vendendo livros, mas eles estão posicionados como ponto, né? Desculpa até te interromper, Samir, não é porque a gente quer. Isso. O consumidor não eu caminho, gosto de tecnologia, né? Eu tenho pouca tecnologia. Se você não colocar, o consumidor hoje, ele chega no hospital, a tecnologia que já existe, ele já está acostumado. Ele fala, não, eu não quero perder tempo com isso, sabe? Exato. Eu quero algo mais rápido e com mais praticidade para poder executar, seja em venda, seja no hospital, seja um atendimento. Você falou da Localiza, achei super legal. Então, assim, é velocidade. Você chega no Localiza hoje, você vai alugar um carro, você aluga pelo WhatsApp, chega lá, pelo aplicativo já abre o carro, você não tem contato com um ser humano, né? Exato. Isso é o lado ruim da história do IBGE. Mas você não tem, ou seja, é uma operação que é muito bacana. Então, acho que esses detalhes, o consumidor está cada vez mais exigente com isso e a gente tem passado por isso já, né? Ô, Júlio, quando a gente olha para o varejo como um todo no Brasil, né, o varejo tech, você vê que tem espaço para o crescimento, a gente olha varejo lá fora, a gente vê tendências. Para onde você vê que o varejo, de fato, está indo, né, do ponto de vista de adesão de tecnologia, trazendo isso para a realidade do Brasil e, obviamente, né, também para a realidade do Magalu e do Kabum? Essa é a minha opinião. Eu acho que o varejo físico ele vai estar cada vez mais... Ele não morre, pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca. Né? E não é no Brasil, não. Estou falando no mundo como um todo. Né? Você vê a China, a própria Amazon nos Estados Unidos, que começaram a abrir lojas aí. Né? O investimento que o Walmart está fazendo. Que no passado chegou a ter esse... não vai mais ter loja, vai morrer. shopping já acabou. cheguei a ouvir na NRF, em Nova York, na Feira do Varejo. Vai morrer loja física, vai acabar loja física. Eu não vejo isso acontecendo. Muito pelo contrário. Nossas lojas físicas estão crescendo bem. Estão aqui no Brasil. Abrindo mais lojas. E aí eu tava falando do mundo todo, né? Não é só no Brasil. Tá bom. Então, do mundo todo. Você vê a China. A China que abrindo lojas e lojas. JD, várias lojas. Então, assim, a Best Buy se reinventou, tá indo super bem nos Estados Unidos. O próprio Walmart. O Walmart reinventou as lojas dele nos Estados Unidos. Ele tinha uma guerra grande com a Target. Isso. Né? Que o Walmart era sempre preço, mas não tinha exposição, não tinha exposição na rua. Hoje, você for nas lojas do Walmart com muita tecnologia, uma exposição que brilha os olhos, e eles estão dominando esse mercado. E agora entrar no segmento de ligar a loja física fazendo venda de legume, fruta, entrega em 15 minutos nos Estados Unidos inteiro. Olha que legal. Então, essa é a explosão da conexão. Então, imagina a quantidade de clientes que vão para a plataforma deles, né? Então, eu acho que essa conexão, para mim, vai estar cada vez mais
mais integrada, né? Então, eu gosto muito dessa visão que a gente fez. Eu contei para você que a gente fez a Galeria Magalu. O Magalu já é super integrado aí, né? E eu acho que é um ponto de muito sucesso para quem apostar nisso aí. Que você vê que bem. Hoje a tecnologia, ela é um item que é um diferencial ou ela é um item que ajuda a empresa a se tornar mais competitiva? Porque o consumidor, aí é uma opinião também, tá? Não tem certo ou errado. Pode ter todo tipo de persona, a gente já falou de cliente, mas a gente sabe que o consumidor no varejo é muito sensível a preço. Muito, né? muito. Como é que a gente equilibra, na sua visão, essa questão de preço, mas também está o tempo todo investindo em alta tecnologia, porque não é barato, vamos dizer assim, desenvolver um projeto como o Cérebro da Lu, como outros projetos, e ao mesmo tempo a gente sabe que o consumidor é bastante sensível a preço. Como é que vocês equilibram, né, esse desafio de competitividade e inovação? Essa é uma pergunta muito interessante, que a gente trabalha muito. O preço é muito importante. Eu costumo dizer que o preço, você não precisa ser o mais barato, você tem que ser competitivo. Legal. Boa. Então, esse ponto é muito importante, porque se for mais barato em tudo, você não vai ganhar dinheiro. Exato. Né? E dentro do nosso negócio, do varejo, não gera dá para valor. reinvestir. Não gera valor nenhum para acionista, né? Então, agora, se você consegue ter essa essa disputa de preço sendo competitivo e reduzir custo dentro do nosso negócio, eu costumo dizer que custo é igual unha, tem que cortar toda semana, ou todo dia, que seja, sabe? Não podemos deixar... Eu olho despesa todas... Pra você ter uma ideia, eu aprovo até hotel, reserva, passagem aérea, esses detalhes, porque a gente precisava trazer essa cultura de frugalidade, né? Então, ser frugal é ser, para entregar, porque eu sei que com isso eu vou entregar o melhor para o cliente. Isso vai gerar, exato. Eu consigo gerar valor e trazer isso. Eu trabalho com uma margem um pouco menor, a gente ganha escala, né? Que a gente gosta a gente é muito grande, a gente é o maior e-commerce então eu tenho escala para isso, então eu sou acho que quase sempre o maior cliente dos meus fornecedores, né? Então eu consigo ser competitivo para os meus clientes e, obviamente, com nível de serviço bom, porque não adianta também ter preço e não ter nível de serviço. Exato. Eu estava contando para vocês do Walmart com o Target, né? Ele se reinventou. Então acho que isso tudo nos leva a uma situação positiva aí na guerra de preço. Legal. Ô, Júlio, e como que o público creator muda esse perfil de consumo de vocês? Nossa, muito boa pergunta. Legal. No KaBuM, especificamente, a gente tem uma comunidade, já conversamos sobre isso, uma comunidade muito grande de gamers, né? E pessoas que são adeptas à tecnologia, que amam tecnologia. Amam mesmo. Sim. Você contou até que estava contando no seu irmão. Apaixonados por tecnologia. E eu estava contando pro Samir, hoje eu fui almoçar antes de vir para cá, eu almocei com o Gaulês. O Gaulês é o maior streamer do mundo. Famous. Muito famoso. Maior streamer do mundo de esportes. E ele tava me contando, né, que, Julinha, essa semana foi muito difícil, eu streamei 14 horas por dia, na média eu faço 10 horas. Imagina, aqui que é 14 horas na frente de uma câmera e buscando assunto, gerando conteúdo, né? Exato, não é 14 horas parado. Não, assim, e com 200 mil pessoas ligadas, 150 mil, né? Opa, como é que consegue 150 isso? mil. Então, e a gente tem uma parceria com ele, por exemplo. São outros também, o Alan Zoca, talvez nome que vocês nem conheçam muito, que é muito voltado... Meu irmão conhece, ele é super gamer. Né? E isso ajuda a gente a conectar muito com a comunidade. Entender o que a comunidade está querendo, sabe? Ele leva essa palavra da nossa marca, né? De verdade. E aí, teve uma época, em 2023, o Gal me ligou, falou assim, o Gaulês, falou, Julinho, eu tô vendo aqui o frete do KaBuM, tá difícil de comprar. Vocês tinham um menu de frete aqui para escolher o frete. Falou, coloca duas... Nós mudamos na hora. Só duas opções. Um rápido e o frete normal. A nossa conversão fez assim. Por isso que eu falo muito rápido. Olha numa só. visão que ele tinha que o chat dele... que o público dele, que a nossa comunidade, estava falando para ele lá. Que legal. Então, Por isso a olha- importância dessas parcerias Muito, com esse muito. público, Olha né? a sacada, para além de levar a marca, você tá escutando. Muito mais. Ele é um canal de aquisição seu, mas ele também é um canal de voice of customer. Sem dúvida, sem dúvida. Isso para nós é muito importante também. A gente leva muito em consideração. Parte do nosso trato que a gente tem com ele é isso. Eu preciso saber o que a comunidade quer. É uma comunicação não de quer. duas vias, né? Exatamente. Receber o input também da comunidade, Claro, o que claro. o pessoal tá pedindo. E a comunidade é rápida, hein? É. Se a comunidade diz que quer comprar um computador com uma LED vermelha, eu vou ter que ter a LED vermelha. Quem sou eu? Eu gosto da azul, mas uma comunidade quer a vermelha, né? Então, isso é muito importante. Sabe? Eu tava ouvindo um podcast outro dia, o pessoal que fez ali na Transamazônica, foi um Jeep, né? Um tour de Jeep ali, de moto, etc. Foi muito louco. E aí o pessoal fez tudo live, fazendo streaming do roteiro como um todo. Nossa. E aí o legal foi que tava contando assim, cara, peraí,
eu descobri que tava, por exemplo, com o farol queimado do carro pelo chat. Os caras avisaram pra ele. Eu perdi meu óculos, viu? Depois a galera voltou lá no já falou assim, não, você deixou em tal lugar. Aí eu, obrigado. Então, tipo assim, olha essa comunicação de 2 vias, como ela muda a realidade. Né? A gente tem que aprender muita coisa que a gente achava que era verdade absoluta. A gente, eu digo assim, grandes marcas, né? Fazendo uma comunicação sempre de uma via. E eu acho que essa nova realidade, ainda mais com essa pulverização com esse público, permite com que a gente escute muito mais as pessoas, né? Olha o exemplo que ele me deu hoje, que eu acho que casa muito com isso que você está trazendo. Ele me contou que a maior audiência dele tá entre as 8, 9 da manhã até as 5 da tarde. Eu falei, pô, Gaules, mas... A galera horário comercial, tá trabalhando, tá estudando. Ele falou, Julinho, isso eu percebi. O que acontece? O pessoal da minha comunidade... Multitela. Incrível. Multitela. Então, muitas das vezes, ele está ali com o computador trabalhando, aquelas empresas que permitem o YouTube ou o Twitch, ligado, ele está trabalhando, ouvindo. Isso. E eu tive que mudar a forma da minha comunicação. Então, os jogos que eu transmito, ele estava me contando hoje, eu tenho que falar quanto está o resultado. Tá 2-1. Porque ele não tá nem vendo. Quando eu quero chamar a atenção, eu falo algo muito específico para, tipo... Caramba, olha isso. Vem ver isso aqui aí agora. Aí o cara olha e pergunta no chat, o que aconteceu? Porque ele tava, entendeu? Então, é adaptação. Isso tudo, para todo negócio tem essa adaptação, né? Muito legal. Eu achei muito interessante isso aí, a forma que ele me trouxe de poder se reinventar, né? A forma de transmissão dele. Legal. E eu queria conectar essa pergunta boa da Ana aqui com essa questão de ouvir mais o cliente, né? Quais são as estratégias hoje do KaBuM para estar mais próximo, para realmente... Você considera que é uma empresa hoje que tem uma centralidade no cliente, né? Que olha realmente para o seu cliente. E se esse consumidor, na sua visão hoje, e de quando começou, vou voltar com o início do episódio, lá atrás, com o início do e-commerce, né? Que vocês estavam até da loja virtual, você vê que hoje as pessoas estão mais exigentes, o público mudou? Nossa, então, o Magazine Luiza não é de agora. E se você pegar desde a fundação da Dona Luiza Trajano, não é a Luiza Helena, né? É a tia da Luiza Helena, Dona Luiza. Sempre foi focada no consumidor, desde então. Então, pra você ter uma ideia, o consumidor comprava, ela era muito pequena, 1, 2 lojas, o consumidor comprava e pagava no carnezinho, sabe? Aquela história que volta lá para pagar e tal. E aí ele voltava e falou, Dona Luiza, essa parcela eu paguei aqui. E não riscaram. Ela não queria saber se estava certo ou estava errado. Falou, tá tudo certo, meu amigo. Beleza. Tá tudo certo. Então, e a Luiza Helena, depois, na sequência, é uma das pessoas... Se tem alguém no mundo que é focado em cliente, eu acho que vai empatar com a Luiza Helena. Legal. Empata com a Luiza Helena, né? Que é o maior do mundo, empata com a Luiza Helena. Sim. Então, e aí, isso, dentro dessa cultura difundida que a gente tem, a gente sempre trabalha isso, né? Então, o ano passado, por exemplo, ano retrasado, a gente teve uma campanha, a gente sempre tem uma campanha do ano, que foi Encanta Magalu, para encantar o cliente. Então, eu, por exemplo, no KaBuM, quando eu cheguei lá, a gente faz uma reunião hoje semanal, uma reunião de 2h30, toda sexta-feira, para entender o que aconteceu com os clientes. Os clientes estão reclamando disso, esse produto está com alto índice de devolução, está acontecendo comitê isso. De clientes, assim. Chama comitê de clientes. Então, a gente aprofunda tudo. Porque o que eu faço? Antes dessa reunião, eu uso a inteligência artificial. Eu vou lá no ChatGPT, dou o Chat, o Gemini, que a gente usa bastante. Busca aqui para mim no Reclame Aqui, com as últimas reclamações todas do KaBuM aqui. Eu quero entender região, produto. Impressionante, né? Assim, é impressionante. Antes disso era na mão, se eu quisesse fazer, porque o Reclame Aqui não me entrega. Na verdade, isso rápido. Você não conseguia fazer. Não conseguiria. Tem uma série de outras coisas para cuidar, alguém vai acabar fazendo e aí você... Não conseguiria. Então, assim, eu acho que essa centralidade, ela não depende só de tecnologia, depende muito de tecnologia, mas as pessoas precisam estar muito... Todas as nossas decisões são pensadas no consumidor, no nosso consumidor. E eu repito, não é o que eu gosto, ou o que você gosta, é o que nossa comunidade gosta, entendeu? Que pode ser diferente do que a gente gosta. E vocês já tomaram alguma decisão, você lembra, de negócio por conta do cliente? Por exemplo, cara, de produto, de vamos incluir, vamos tirar esse produto. Essa pergunta é muito legal também. Vocês estão com umas perguntas bem boas aí, viu? Não, o frete é um exemplo disso, né? O frete é um, mas eu tenho um mais legal ainda. Assim, quando a gente comprou o KaBuM, o KaBuM estava com uma operação de e-commerce um pouco maior, vendendo chapinha de cabelo, liquidificador, violão, freezer, todos. E aí eu comecei, como eu te falei que eu estudei muito, eu comecei a ver muito a comunidade falando assim, pô, o KaBuM não era isso, não é mais o mesmo, eu quero ver tecnologia, eu vejo um secador de cabelo. Vejo secador. Então, nós tivemos que tomar uma decisão muito dura, Samir.
né, assim, que representava cerca de 600 milhões de reais de faturamento por ano. Nós abrimos mão desse faturamento, é aquela história de dar um passo para trás para dar uns 3 para frente, né? E conseguimos, então, ajustar focado no que era o nosso core, tecnologia e games, e nós conseguimos crescer venda e conseguimos crescer também a rentabilidade. Então, tem hora que você precisa só de tomar decisões difíceis, mas tem que ser voltado para o cliente. Depois disso, foi um sucesso, né? Então, um outro exemplo rápido disso é quando quando eu cheguei também, eu percebi que o KaBuM era pouco conhecido. Né? Pouco conhecido fora da comunidade. Fora da comunidade, né? Porque a gente que é de TI. E aí o pessoal perguntava assim: posso comprar no KaBuM? É de confiança? E aí nós começamos, né? Vai me entregar, porque tem muito, né? Hoje em dia o mercado tá inundado, né? Tá inundado. Eu acho que isso até fortalece, né, as grandes marcas. Fortalece as grandes marcas, mas eu preciso avisar para o consumidor que aqui você pode comprar, que aqui não tem erro. E a gente começou a fazer uma campanha topo de funil para esse tipo de comunicação, né? E deu muito super certo. Legal. E, Júlio, o consumidor brasileiro de tecnologia, na sua visão, né, e nos dados que você tem, ele é mais sensível ao preço ou ele é aberto à inovação, às coisas diferentes que você traz? Eu acho que ele é muito aberto a novos produtos, né? Assim, tá na vanguarda. Nós temos um objetivo lá que é estar na vanguarda da tecnologia. Lançou, a gente tem que ter. Nós temos que ser o primeiro a ter. Legal. Né? Tem vezes que não dá certo, mas a meta está lá. Temos que estar na vanguarda, temos que ser o primeiro a lançar o produto aqui e é voltado mais para os nossos clientes. Sim. Então nós temos produtos exclusivos, lançamos exclusivos. Ele até paga mais um pouco. Paga sim um pouco, né? Nesse caso, que você for o primeiro, conseguir sair na frente e tal. Não abre mão. De qualidade, né? Um ponto muito importante, que é a qualidade dos produtos que a gente vende. Nosso ticket é muito alto, né? Sim. Nosso ticket é muito alto. Então, essa qualidade também conta muito. E eu acho que esse Vocês têm uma curadoria incrível, assim, né? De produtos. Gigante. Pra realmente garantir a qualidade do produto. Gigante, né? assim. Tenho curiosidade até minha pessoal de como é que vocês conseguem dar conta, como é que funciona porque muito produto, né? É muito produto, cara. A gente que é de tecnologia, às vezes não dá conta de acompanhar o lançamento, a gente vai no KaBuM para ver o que está chegando. Mas a curadoria tem que ser muito bem feita, né? E a gente consegue fazer isso também. Uma pessoa que não entende tanto de tecnologia, ela consegue ir lá e conversar em alguma maneira e alguém sugerir? Legal. Escolher um equipamento por bom exemplo, pra ela. Eu vou trabalhar no escritório, mas eu vou fazer edição de vídeos, porque normalmente essa pessoa hoje na minha vida é o meu irmão, ou alguém do meu trabalho que eu pergunto. Na Performance tem bastante gente para te ajudar. Você sabe que lá atrás, a ligação que eu mais recebo, até hoje, a ligação que eu mais recebo dos meus amigos, falo, putz, quero comprar um computador, qual computador eu compro? E aí nós lançamos uma ferramenta, parece até que a gente combinou, você pergunta, não é combinada não. Nós lançamos uma ferramenta que chama Monte o Seu PC. Olha então você acessa o aplicativo e tal. Só que ele nasceu, né? Nós lançamos há 2 anos atrás, ele nasceu meio cabrito, assim, vamos chamar assim, meio o que a gente tinha, a gente foi desenvolvendo. Hoje ele está todo em inteligência artificial já, né? Que legal. Então você, se você for um gamer, eu quero comprar um computador para eu jogar o Counter-Strike. Tá bom. Ele vai te sugerir, baseado na performance do jogo, o que precisa, que tipo de placa de vídeo. Tem, inclusive, o treinamento dos jogos, qual a exigência de cada... Sim. A quantidade de memória que você colocar, o tamanho do monitor. Então, e aí o cliente vai, então eu quero essa placa, ele sugere, ou então você monta e a gente entrega montado na casa do consumidor. Nossa, então, sou um arquiteto, preciso de uma máquina, eu quero usar AutoCAD. Ele clica lá, nós vamos sugerir a máquina para ele, ou as máquinas, né, ou as peças, e a gente faz toda essa montagem. Aí entregamos periféricos também, monitor, como eu falei, teclado, mouse, tudo isso, né? Então, se isso... quiser o bonequinho dentro, dá pra colocar? É uma boa ideia a gente vender o bonequinho. A gente não vende ainda, mas é uma boa ideia. Voice of Customer. O meu irmão com certeza compraria. Voice of Customer. Talvez a questão da exclusividade, da personalização. E eu acredito que, cara, só IA, sendo bem sincero, consegue fazer isso de maneira escalável. Muito. Porque imagina você ter um atendente para atender cada cliente, montar uma consultoria individual para o volume de clientes. Não é nem só o volume, mas tem, por exemplo, eu tenho placa que não cabe naquele gabinete. Se ele quiser aquela placa com aquele gabinete, não dá. Então, aquele processador naquele, a placa não funciona, sabe assim? Sim. Então tem toda essa questão de conexão também, né? Então, a IA consegue fazer isso de uma forma super assertiva, né? Porque os dados estão ali. Você ensina pra ela vai. E não só a velocidade, mas a assertividade também, né? Às vezes um ser humano ele pode errar. Claro. Né? Esqueci de verificar o manual, página 35. Super assertivo. Que essa placa não serve nesse aqui, mesmo alguém de tecnologia. Esse caso de uso é muito bom. E a IA, a gente já falou aqui também, vejo que é uma possibilidade muito grande de ser uma ferramenta não só de
produtividade, de automação, mas também de hiperpersonalização. Muito. Com certeza. Quem que te conhece hoje melhor o ChatGPT, o Gemini, que você falou que usa bastante, ou até um teu colega de trabalho, ou até a esposa em casa, né? Vou causar uma polêmica aqui, né? Em casa, mas sem dúvida você já conta tudo, você sabe tudo, tem todos os seus dados não ali. Tem jeito, então, assim, né? imagina quem consegue hoje te oferecer um produto, né, personalizado para aquela sua necessidade, sem você ter que pedir ou perguntar. Impressionante, né? Assim, parece até que é pegadinha. Tem hora que a gente usa a inteligência artificial e fala, não é possível que esse cara sabe tanto de mim assim, né? Porque né, não falei tudo isso pra ele, né? Isso, não falei tudo isso pra ele, né? Já teve aquela trend de cria uma imagem minha, né? Isso, tudo que você sabe sobre mim. Exatamente. Cara, o resultado é incrível. É impressionante. Ela sabia coisa que nem eu sabia direito. Impressionante. Falei, caramba, nem eu sabia que eu sabia isso. E deixa eu te contar, esse projeto do Monte o Seu PC, que eu falei pra vocês, hoje já 9% das nossas vendas já estão sendo através da inteligência artificial. Olha que vendedor, hein? 98%, eu falei para vocês, 98% hoje no Brasil, 95% é ChatGPT. O ChatGPT hoje representa 9% das vendas desse produto, porque o consumidor que não usa a ferramenta, que a gente tem também, mas ele chega lá... Vocês já estão tendo essa mensuração de clientes que vêm através do ChatGPT? Isso já é representativo? Já. 9%. É pequeno, mas não é pequeno. Eu acho bom. Pelo prazo, né? Pelo prazo, exatamente. E aí ele pergunta, ele usa um monte de seu PC, a pergunta, né? Lá no ChatGPT, quero montar um computador para eu sou arquiteta, ou eu sou programador, eu quero montar um computador para mim, o que você sugere? E aí ele sugere o ChatGPT já está acessando o monte do seu PC e devolvendo essa resposta. É perfeito. Que legal. É perfeito, assim. E aí você consegue tomar decisão nessa compra que a gente está falando aí. Né? Incrível. Não, nem eu sabia que já estava nesse nível de integração, né? Eu acho que... Não tem integração. Na verdade, a integração ele entra na página e faz a consulta, de fato, né? Então, parabéns, olha só. Legal. Júlio, tem uma pergunta que eu quero te fazer, voltada para as pessoas do varejo. Como é que vocês estão fazendo para a mão de obra das gerações novas? Nossa, essa é bem boa essa pergunta. Nós temos assim vários programas dentro da companhia de formação de talentos, né, dos jovens. Vários. Então, a gente tem desde jovem aprendiz, o programa... Nós fizemos um programa agora, Samir, nem te contei, um programa no Magalu, como é que chama? De inteligência artificial, dos trainees voltados para a inteligência artificial. Só para IA, com formação própria para isso. Eu participei das entrevistas todas, foram muitas inscrições, tipo mais de 50 mil inscrições. E eu fiquei impressionado de ver a qualidade desses jovens, vamos chamar assim, né? Eu me considero jovem, mas eles são mais jovens. São mais jovens, boa. Então, assim, eu fiquei impressionado de saber a qualidade. Então, tudo isso, né, seja na parte de tecnologia, seja na parte de loja, de plano de carreira no Magalu é muito consistente, sabe? Então, a gente tem esse plano muito bem assertivo dentro da companhia, sabe? E adequando. Eu costumo dizer lá, quando eu cheguei no Kabum, eu tenho muita geração Z lá. 18, 19, 20 anos, 21 anos. Eu gosto muito de ouvi-los, né? Porque eu acho que me agrega tanto. Eu acho que eu aprendo mais do que eu consigo ensinar. Olha que legal. Né? Então, eu tenho reunião com eles, eu faço almoço com os estagiários, que é super legal. Uns pontos, né? Então, eu acho que eu tenho aprendido muito, né? A trabalhar. Assim, tem muita gente que fala, geração Z, não quer saber trabalhar. Pelo que eu vejo, tem muitos que querem trabalhar. Como tem adulto que quer trabalhar também. Mas os que a gente tem trabalhado aí, tem desafio, querem crescer na vida, querem fazer diferente, querem ser alguém, né? Fazer a sua história. Isso é muito claro, sabe? Eu concordo demais, Júlio. A gente vê muito isso, né? Essa parte de gerações é uma questão, muitas vezes, de comunicação. Da gente entender... Total. Todo mundo quer ter sucesso. Né? Se você perguntar para alguém, você quer fracassar? Não. A questão a definição de sucesso é diferente. A definição de sucesso lá atrás, quando a gente estava entrando no mercado de trabalho, ela é diferente da definição de sucesso. E tudo bem nessa ponto. E tudo bem. Ter sucesso, o caminho é outro. E a gente tem que ser humilde. É legal você trazer esse ponto da humildade que você tem para ouvir essas pessoas. Qual é a definição de sucesso delas? Claro. Né? O que elas querem para a carreira delas e como você, né, como executivo da empresa, pode proporcionar isso. Quando eu acho que a gente consegue ouvir as pessoas e traçar
adaptar. Eu acho que é se encontrar no meio do caminho, né? Também não é 8 ou 80, né? A gente entender que não é da forma que a gente trabalhava antes, né? E entender que também não é da forma que talvez a geração que está entrando no mercado de trabalho espera que seja. É realmente entender o que é sucesso, entender o que a empresa pode proporcionar e traçar. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é como era antes. A gente tem que entender que o que funcionou até aqui não é o que vai funcionar daqui para frente. Não é o que vai levar para frente, não tem como, né? Isso realmente não tem jeito. Boa. É fazer com intenção. É isso aí. Júlio, que papo da hora, cara. Que papo da hora. Não tem como te agradecer mais realmente do que tá aqui. Foi sensacional, obrigada. Mas agora vocês têm que me visitar lá em Agora tá marcado. Conhecer tá nosso marcado. escritório, vou, com certeza o o Léo, que é garoto propaganda do Cabum, quase nosso CEO, vai com certeza. O Léo vai gostar. A gente tem uma. Tem lojinha lá? Se tiver lojinha, a gente já passa, já faz umas compras. A lojinha não tem, mas a nossa loja tá online, então ele pode comprar. E nós temos uma arena gamer lá pra quem gosta. Você tá brincando. Posso levar meu irmão quando eu for? Deve. Inclusive na Galeria Magalu a gente tem. Legal. Nós temos lá na Galeria Magalu aquele piloto, aqui você pode fazer a simulador. Mas é o top de que os pilotos da Fórmula 1 treinam mesmo. Olha e nós temos computadores para jogar 5 contra 5, você joga LoL, joga Counter-Strike, você testa tudo. Não, a loja eu vou visitar semana que vem. Você vai ficar encantado. E aí no escritório a gente tem também. A gente vai marcar uma visita lá. É um prazer recebê-los, eu quero agradecer muito o convite. Para mim foi um prazer. O papo aqui que a gente ficou, parece que eu tô aqui, assim, 2 minutos. Passou super rápido. E chegou o momento de divulgar o cupom. É isso aí, a gente vai deixar aqui nos comentários, né, nos comentários do vídeo, o cupom pro Cabum. Então, você que é de tecnologia, tá aqui o nosso público, entra lá que vai ter condições imperdíveis para você. Bom mesmo, hein? Cupom muito bom. Muito bom aqui. Faço nada ruim, exclusivo do Performa que Pode aqui. E você que chegou com a gente até o final, já sabe, curta, compartilha, se inscreve no canal, acessa aqui o cupom de desconto, né, do Cabum, faz uma pergunta, a gente faz a pergunta pro Júlio, faz a resposta chegar. É um prazer responder até todas você. As perguntas, viu? Com certeza, é isso aí. Performa que pode. Porque você pode performar. Valeu! Performa que Pode na CBN teve o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.